Será que há diferença entre descentralização e desconcentração? E se há, qual é essa diferença? Bora. Eu já compreendi anteriormente que existe administração pública direta e existe administração pública indireta. E que entre essas entidades aqui há algo semelhante. Qual? Todas elas possuem personalidade jurídica. Então, o que caracteriza um ente ou uma entidade? O que caracteriza um ente ou uma entidade é ter personalidade jurídica própria. É ter personalidade jurídica. Então, eu vou enxergar a entidade como tendo vida, como tendo vontade, como tendo personalidade jurídica. Nome disso? Quando eu saio da administração direta, centralizada, para indireta ou descentralizada, muito embora eu entregue a execução dos serviços, né, nós estamos falando entre entes com personalidade jurídica. Porém, muito embora essa seja uma forma de se organizar na execução dos serviços públicos, na prestação dos serviços públicos, estas duas entidades da administração direta e indireta, essas duas entidades podem se organizar internamente. Então, internamente, elas podem fazer entregas, né, para outros órgãos. Internamente, nós chamamos a distribuição de competências no âmbito interno de desconcentração. O que é a desconcentração? A distribuição interna de competências, de atribuições. E essa distribuição interna de competências, de atribuições, se dão entre órgãos. Então, a desconcentração ocorre entre órgãos. A desconcentração ocorre no âmbito interno entre órgãos. E o que os órgãos têm de muito característico? Eles não têm personalidade jurídica. Então, é o grande diferencial da desconcentração para descentralização a existência ou não de personalidade jurídica própria. Se eu estou falando de distribuição de competências para para espaços sem personalidade jurídica, eu estou falando então que eu estou entregando competências para órgãos. Por quê? É um espaço, é um local que vai exercer atribuições, né? Mas não tem personalidade jurídica própria. Órgão, nome disso, desconcentração. Mas se eu estou entregando competências, atribuições, funções para um espaço, para um local com personalidade jurídica própria, com personalidade jurídica, eu estou falando de um processo de descentralização. Porque a descentralização envolve personalidade jurídica e, consequentemente, a origem de outra pessoa jurídica. Então, desconcentração
se dá no âmbito interno. No âmbito externo, leia-se entre entidades, eu tenho descentralização. Esse processo de desconcentração que ocorre entre órgãos, nós repensamos eles lá no poder hierárquico. Desconcentrar é pegar a atribuição de um órgão e delegar, ou melhor, e entregar para dois outros órgãos. Isso é desconcentrar. Teve uma prova minha na graduação que eu coloquei que 2 órgãos eram fundidos num só. Eles seriam as 2 obrigações, os 2 órgãos, tinham poucos servidores, poucas atribuições, e a administração decidiu unificar aqueles 2 órgãos num único. Perguntei na prova de que processo nós estávamos falando, e eu disse, resposta, é de um processo de concentração. Eu tenho 2 ou mais órgãos e reúno aquelas atribuições num único, eu tenho um processo de concentração. Se eu tenho várias competências num e distribuo essas competências em outros, eu tenho um processo de desconcentração. Mas tanto a concentração quanto a desconcentração têm algo em comum. Se dá no âmbito interno. A desconcentração, que é a distribuição de competências entre órgãos, ela se origina a partir do poder hierárquico, que nós iremos estudar. Então, quando nós estudarmos poder hierárquico, deve, o cérebro fazer um link com a aula de hoje. Opa, poder hierárquico, já ouvi falar nesse negócio. Desconcentração. Desconcentração. O que permite a desconcentração, o que permite essa organização no âmbito interno é o poder hierárquico. Esses conceitos também são fundamentais para estudar a responsabilidade civil do Estado. Porque quando um terceiro lesado vai movimentar uma ação contra o Estado em razão de um dano causado, ele não entra contra o órgão, ele não entra. Pior, Pensem, dentro dos órgãos existem diversos cargos. Dentro de cada órgão existem cargos. E estes cargos são ocupados por servidores. Estes cargos são ocupados por servidores. Quando nós falamos em responsabilidade civil do Estado, esses conceitos vão ter que estar presentes de novo. Porque o terceiro prejudicado, o terceiro lesado, não vai entrar nem contra o órgão, nem contra o cargo, por óbvio, e nem contra o agente. O terceiro lesado entra contra o ente ou a entidade. O terceiro lesado entra contra quem tem personalidade jurídica, contra a pessoa jurídica que causou o dano. Então, o ente ou entidade entra contra a pessoa jurídica que causou o dano. Não é contra o cargo, não é contra o órgão e muito menos contra o agente. Então, esses conceitos também nos são muito valiosos quando nós estudamos responsabilidade civil do Estado. Vou pegar uma lei de exemplo, que é a lei aqui. Lei 9784 de 99, que é a lei do processo administrativo
Processo Administrativo Federal. Nem se preocupem. Grande parte dessa lei já foi incorporada na lei do processo administrativo no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Vou ver se eu acho aqui rapidamente. Quer ver? Ó? Lei, processo administrativo, RS. Então hoje, deixa eu ver se eu acho. Não. Tem que escrever Rio Grande do Sul. Ah, não, é aqui. Tá, já sei o que houve. RS. Acho que agora vai. Tá aqui, ó. Esta lei 9784 de 99, esta aqui, lá de 99, traz alguns conceitos. Por exemplo, órgão e entidade. Olha ali, órgão. Unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta ou da estrutura da administração indireta. Então, o que eu enxergo? Este esquema de órgão, eu posso enxergar dentro da administração direta, dentro da União, do Estado, do Distrito Federal, dos municípios. Eu posso enxergar aqui dentro. Desconcentração. E eu posso chegar desconcentração dentro de uma autarquia, de uma fundação, de uma sociedade que não é mista e de uma empresa pública. Eu posso enxergar desconcentração dentro destas entidades. Vou lá para o conceito de novo. Olha aqui. Órgão. Unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública direta e da estrutura da administração pública indireta. E a entidade? É a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Ente ou entidade tem personalidade jurídica, que nós já falamos, né, já estamos falando há algum tempo sobre isso. Órgão não tem personalidade jurídica. Órgão não tem personalidade jurídica. A autoridade é o servidor ou agente dotado do poder de decisão. Detalhe, prometi, vou tentar achar aqui então a lei do processo administrativo do Estado do Rio Grande do Sul. Não está abrindo por ali, vamos ver se abre aqui. Vamos ver se é essa aqui. Ó, no Estado do Rio Grande do Sul, ou o Estado do Rio Grande do Sul, também publicou uma lei de processo administrativo, só que agora no âmbito do Estado, seja da administração direta e indireta. E esses conceitos que nós falamos também estão, né? Ó, a lei é 15.612 de 2021. Tá? 15.602 de 2021. Olha lá os conceitos. Órgão, igual da lei federal. Entidade, igual o da lei federal. Autoridade, igual o da lei federal. Então percebam, de certa forma, que transitamos aqui, seja pela lei federal, seja pela lei estadual, dentro de conceitos básicos. E já consegui diferenciar órgão e desconcentração. Já sei o que é o órgão, que é a unidade integrante da estrutura e que não tem personalidade jurídica. Órgão é a unidade integrante da estrutura e que não tem personalidade jurídica. E a entidade é aquela que possui personalidade jurídica. Essa é a grande diferença de desconcentração e descentralização. Então, consegui andar bem nesses conceitos. Mas, por óbvio, não são os únicos. Nós precisamos também identificar a seguinte questão. Quando nós falamos em administração pública, direta ou centralizada, essa expressão administração pública, ela é polissêmica. O que significa dizer que uma expressão é polissêmica? Ela tem diversas percepções, conceitos, análises, né? E essa expressão, administração pública, ela pode ser revisitada com diversos olhares.
ela pode ser lida a partir de diversas lentes, né? Diversas perspectivas. E a gente vai ver uma, ou melhor, duas, agora na sequência. Por exemplo, eu vou pular aqui funções típicas e atípicas, eu já volto. Mas a expressão administração pública, ela pode ser usada como diferenciadora de administração, Estado e governo. Administração, vamos pensar que é a engrenagem, é a parte burocrática. Burocrática aqui, por óbvio, não, sem tom pejorativo. É a engrenagem que faz o carro funcionar, a máquina girar e assim por diante. Esse seria, então, o conceito de administração. É ele que faz o Estado se movimentar, executar aquelas atividades permanentes. Mas quem conduz a administração é o governo. O governo conduz a administração. Governar. Olha só, o carro bateu no muro porque estava desgovernado. Desgovernado, sem direção. Então, governo traz a ideia de dar direção. O carro bateu desgovernado, ou seja, estava sem direção. Direção, governo. Governo, dirigir. Governar, dirigir. Então, quem dá a direção para a administração é o governo. Alguns autores diversos vão dizer que as regras para os governos estão estabelecidas na Constituição, enquanto as regras para a administração estariam estabelecidas, ou melhor, as regras para os governos, a regra para os governos estão estabelecidas, as regras, né, no direito constitucional. Agora melhorou, tá? Porque a Constituição hoje tem tudo. Então, no direito constitucional. Enquanto as regras e as normas para a administração estariam dimensionadas no direito administrativo. Então, o direito constitucional estaria olhando para os governos, enquanto o direito administrativo estaria olhando para a administração pública, para aquela atividade permanente e perene do Estado. Certo? Então vejam que há uma diferença entre a administração pública e governo. Assim como também há uma diferença em relação ao Estado. Estado é algo estático. Pensem que Estado é um carro sem motor. Uma grande maioria da doutrina vai definir Estado como somatório de povo, território e soberania. Eu não vou dizer que são todos, mas uma maioria razoável da doutrina vai dizer que o Estado é o somatório dos seguintes fatores: o fator humano, o fator subjetivo, ou seja, o povo. O fator territorial, geográfico, território. O Estado, para existir, precisa de um território. Que era a grande discussão que tinha Israel. Israel era um povo sem território. Por isso que não reconheciam antigamente Israel como um Estado. Porque Israel não tinha um território. Israel era um povo. Né? Tanto é que hoje, historicamente, aquele Estado Israel não é o Israel bíblico. O povo de Israel bíblico é um povo sem Estado, é um povo, né, distribuído no globo, vamos pensar assim. Aquele Estado de Israel não é o Estado de Israel bíblico. Tá? Mas isso aqui, esses conceitos e coisas que a gente vai conseguindo se ajustar
e trazer de exemplo, em especial esse de Israel, o povo, né, e ter um Estado, é o que meu cunhado, né, que é pastor, eu me valho muito dele desses conceitos, né, ele é pastor luterano, tá, há muitos anos, e aí eu vou, mas Israel, ele não, Gustavo, o Israel bíblico é o outro, porque o Israel aquele não tinha território, aí eu me lembrei Estado. Estado é a conjugação do elemento humano, povo, elemento geográfico, territorial, território e soberania. Regras. Né? Soberania depois a gente pode estudar como direito. Regras ditadas dentro daquele território para aquele povo. Dentro daquele território para aquele povo. Isso é o Estado. Ponto. Agora, quem é que vai dirigir esse carro parado? O governo. Quem é que vai conduzir esse Estado? O governo. Mas sem motor? Não, com motor. O motor é a administração. É ele que faz a engrenagem funcionar. É ele que faz o carro sair. Não adianta eu ter governo e não ter motor. O carro não vai sair do lugar. O Estado não sai do lugar. Para o Estado, leia-se o carro, porque o Estado é algo estático. Povo, território e soberania. Ele precisa ser movimentado. Ele precisa de um motor. Mas quem é que vai conduzir esse carro pela estrada? O governo. Perceberam que são conceitos distintos? Administração, Estado e governo trabalham juntos. É um carro só. Se passar na rua, se passar na avenida, é um motorista dirigindo um carro. Que eu posso ver como governo, Estado e administração. Governo, Estado e administração. Mas a gente enxerga tudo junto. Né? É isso. Então, estão próximos? Sim. Caminham juntos? Andam juntos? Andam. São a mesma coisa? Não. Tira o motor do carro para ver se ele anda. Não vira uma carcaça. Bota o motor e tira o motorista. Onde é que vai parar esse carro? Tira o carro, bota só o motorista e o motor. Vai fazer o quê? Não vai fazer nada. O motorista vai ter que ser mecânico, porque não vai ter o que fazer com aquele motor. Percebam? Andam juntos, mas são coisas diferentes. E ainda, dentro desse conceito de administração pública, existem no mínimo 2 sentidos da palavra administração pública. O primeiro sentido, que eu chamo de sufoco, é o sentido subjetivo, formal e orgânico. Orgânico lembra órgão. Orgânico lembra órgão. E nós acabamos de estudar que órgão eu encontro dentro da administração pública direta e dentro da administração pública indireta. Órgão eu encontro dentro da administração pública direta e órgão eu encontro dentro da administração pública indireta. Então, no sentido subjetivo, formal ou orgânico, a administração pública é só a administração direta e indireta. É só a administração direta e indireta. No sufoco, subjetivo, formal e orgânico, é só a administração direta e indireta. Mas vamos lá. Hoje, nós encontramos muitas pessoas jurídicas. Ou melhor, muitas pessoas executando função de administração pública. Além da administração direta e indireta. Repito, além da administração direta e indireta. Eu encontro hoje executando funções de Estado concessionárias. Eu encontro executando funções de Estado permissionárias. Eu encontro organizações sociais, OCIPs. Eu encontro creches conveniadas. Eu encontro pessoas jurídicas contratadas, exercendo diversas funções que talvez coubessem à administração pública. Então, nesse primeiro sentido da expressão administração pública, do sufoco,
ele foi ficando defasado com o passar do tempo. O sufoco, ele ficou estreito, pequeno, porque eu via mais um monte de gente exercendo a administração pública e que não era nem administração direta, nem administração indireta. Então, nesse segundo sentido, a palavra administração pública, fui para o lado errado, a palavra administração pública, ela está preocupada com quem exerce a função. Por isso, sentido funcional, objetivo, material ou funcional. No segundo sentido da palavra administração pública, eu tenho uma infinitude de pessoas exercendo a função administração pública. Concessionárias, permissionárias, autorizatárias. As empresas de telefonia, gente, são autorizações. As empresas de internet são autorizações. Alguém consegue viver hoje sem internet? Eu diria, uma pequena parte, talvez quase ninguém. Porque se ela atravessar a rua e ela for no mercadinho, e o mercadinho não estiver conectado na rede, ele não consegue nem vender. Mas ele vai puxar R$100 do bolso, que ele sacou do caixa eletrônico, que é ligado à internet. Acabou, entendeu? Então, assim, nós dependemos hoje. E quem presta os serviços de telefonia e, consequentemente, de rede de telefonia, são autorizações. Então, hoje exerce uma gama de pessoas que não é nem administração indireta, não é nem administração direta nem indireta, mas que prestam uma função estatal, uma função administração pública. Objetivo material ou funcional. Detalhe, estas duas expressões, elas não se excluem, elas se completam. Essas duas expressões se complementam. Estas duas expressões, elas se complementam. Repito, elas não se excluem, elas não se eliminam, elas se completam. Certo? Então não é que é uma ou outra, né? Eu diria é uma e ou a outra, porque elas andam juntas. Elas andam juntas. É uma e, tanto é que aqui, ó, olha aqui, também tem administração direta e também tem administração indireta. Então é uma e ou a outra. Mas quando eu falo em função administração pública, eu tenho que cuidar aqui também o que são funções típicas e atípicas. Como assim, Gustavo? Típicas e atípicas. Vem para cá. Nós temos basicamente na Constituição 3 poderes. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. O poder executivo tem por função típica prestar serviços públicos, executar a lei. É ou não é? Prestar serviços públicos, executar a lei, administrar recursos, gerir pessoas, gerir material, o próprio da administração, que a gente costuma falar, né? Os bens da administração. Tudo na mão do executivo. Essa é a função típica, essencial do executivo. Lá na Constituição, a função típica do poder legislativo, aliás, o poder legislativo tem 2 funções típicas. É legislar, criar leis e fiscalizar. Vai lá no artigo 70 para tu ver. 70 e 71. Legislar e fiscalizar. Então, o poder legislativo tem 2 funções típicas. Legislar e fiscalizar. Poder judiciário, é nele que tramita os processos, e ele decide, e as decisões do Poder Judiciário têm trânsito julgado, faz coisa julgada, imutáveis, tá? Vou pegar um conceito bem simples, não é bem assim, mas decidiu, está decidido. Não tem onde mais discutir depois que
foi decidido no Poder Judiciário. Então, alguns dizem que a função principal, típica do Poder Judiciário é processar e julgar. Eu diria que é julgar. Tá? Porque o Judiciário não processa. As partes movimentam o processo, o Poder Judiciário julga. Mas a grande maioria dos lugares vai estar dito processar e julgar. Tá? Então, vamos dizer que o Poder Judiciário tem por função típica processar e julgar. Poder Legislativo, criar leis e fiscalizar. E o Poder Executivo, administrar, gerir as coisas. Funções típicas. Mas, vejam só, o Poder Legislativo não faz concurso? Faz. Aliás, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul recentemente fez um concurso. O Poder Judiciário não faz concurso? Faz. Aliás, tem um grande número de pessoas ansiosas pela abertura do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ele não está processando e legislando ninguém fazendo concurso. O Poder Legislativo não está criando leis, nem fiscalizando fazendo concurso. Estão exercendo função de administração, mas de forma atípica. O Poder Legislativo faz licitação, Poder Judiciário concede férias, revoga férias, concede licença aos seus agentes, assim como o Poder Legislativo. E nesses casos, esses dois poderes estão exercendo a função atípica de administração pública. Função atípica de administração pública. Então, muito embora todos tenham sua função típica, exerce Poder Judiciário e Poder Legislativo também exercem a função administração pública de forma atípica. E um cuidado. Quando o Poder Legislativo e quando o Poder Judiciário estiverem exercendo de forma atípica a função administração pública, devem seguir as regras do direito administrativo. Repito, quando o Poder Legislativo e quando o Poder Judiciário estiverem exercendo de forma atípica a função administrativa, devem seguir as normas do direito administrativo. O Poder Executivo já tem como função típica a execução, a administração. Então, o Poder Executivo já exerce por natureza, ele já está submetido por natureza ao direito administrativo. Ele já respeita naturalmente o direito administrativo. Mas o Legislativo e o Judiciário, quando estiverem exercendo de forma atípica a função administração pública, devem respeitar também o direito administrativo. O direito administrativo. Então vejam o quanto nós andamos para ter conceitos básicos e tentar alcançar o que o nosso examinador quis dizer no edital com conceitos básicos. Então vejam o quanto a gente se estendeu para entender o que são esses conceitos básicos do direito administrativo. Bom, se o Poder Executivo exerce como função típica a administração pública, e quando o Poder Legislativo e Judiciário estiverem exercendo, ainda que de maneira atípica, a função de administração pública, devem seguir as regras do direito administrativo, que regras são essas? Que normas são essas? Que princípios são esses? E é nesses princípios que devem seguir esses poderes, sejam exercendo de forma típica, seja exercendo de forma atípica a função de administração pública, é com base nesses princípios. E é nessas regras que a gente volta a partir do próximo bloco. Te aguardo.